Olá, oitavo ano. Hoje daremos continuidade aos invertebrados com platelmintos e nematódios. Quem são eles? Os platelmintos e os nematódios são exemplos de animais que popularmente são conhecidos como vermes. E vocês saberiam me dizer o que é um verme? O que é que esse termo lembra? Que animais são considerados vermes? A gente sempre escuta, falar sobre vermes. A gente lembra logo o quê? De lombriga, não é assim? Quem nunca teve lombriga? Principalmente as crianças. Quando criança que não tem a noção de que devemos lavar bem as mãos, então põe a mão na boca o tempo todo, pega as coisas do chão e nele vai conter, além de bactérias e outros micro-organismos, alguns vermes também. Alimentos mal lavados, mal cozidos, todos vão conter alguns vermes. Então, normalmente, a palavra verme, ele vai se fazer lembrar de alguns animais rastejantes e moles, e as doenças a elas relacionadas são chamadas de verminoses. É importante lembrar que muitas espécies elas não são parasitas, ou seja, muitas delas têm vida livre. Então, alguns desses vermes, ele pode ter vida livre. Então, nós iremos conhecer um pouco sobre os platelmintos. Quais são as principais características? Todos eles têm corpo mole e achatado. As espécies, elas vivem livremente em ambiente aquático ou terrestre, úmido, e algumas são parasitas. Sua reprodução pode ser do tipo assexuada e também sexuada. E nós temos aí o exemplo como as planárias e o extossomo. Alguns desses vermes, como a planária, por exemplo, elas são hermafroditas. O que isso quer dizer? Que possuem os dois sexos, Então, os sexos masculino e feminino, eles não são separados, juntos, por isso chamados de hermafrodita. Na forma de reprodução assexuada, eles se reproduzem por regeneração. Então, a planária, ela se reproduz de forma assexuada, já o extossomo de forma sexuada. Na regeneração, as planárias, elas se reproduzem, por exemplo, podem ser divididas em várias partes, e cada parte que foi dividida vai dar origem a um novo indivíduo. Então, essa é por regeneração. Mas também pode ter a apresentação da reprodução sexuada. A importância ecológica dos platelmintos, então, apesar de que a maioria sejam um parasita, provocador de doenças, eles têm sua importância, alguns, sua importância ecológica. Então, podem ser parasitas de vários animais e os de vida livre, eles auxiliam na decomposição da matéria orgânica. Algumas espécies, elas são bioindicadores. Quando a gente fala de bioindicadores, é porque elas podem identificar algum poluente, uma poluição no ambiente que ele vive, no seu organismo. Então, são bioindicadoras. As doenças causadas por platelmintos, nós temos aí o extossomose, que é provocado pelo extossomo, a ateníase e a cisticercose, que é provocado pela tênia. Aí nós temos uma outra classe, que são os nematódios. Quem são esses nematódios? Os nematódios são vermes de corpo cilíndrico, alongado e com extremidades afiladas, aliás. Existem espécies de vida livre também e outras parasitas. A maioria realiza a reprodução sexuada, com diferenças entre machos e fêmeas, e fecundação interna. Aí, a exemplos, nós temos o ancilostomo, o necator e a lombriga, são exemplos de nematódio. Então, esses animais, do filo nematódio, eles apresentam estrutura corporal mais complexa que os platelmintos. Os nematódios, eles são os mais conhecidos são as lombrigas e o ancilostomos, como falei a vocês aí, e a filárias também é um nematódio bastante conhecido. Em 1800, isso é uma curiosidade, em 1800, pouco se conhecia sobre esses vermes,
mas o que estou falando a vocês é do ancilostomíase, então pouco se conhecia até meados de 1800. Os ciclos biológicos das doenças causadas por eles, que acometeu grande parte da população brasileira. Alguns médicos acreditavam que o verme intestinal poderia ser benéfico separando os resíduos alimentares. Só que no Brasil, um dos pioneiros das pesquisas sobre doenças causadas por vermes foi Adolfo Lutz. Ele nasceu em 1855 no Rio de Janeiro, formou-se em médico e foi professor e pesquisador. Em 1885, publicou uma série de trabalhos relacionados à ancilostomíase, sendo o primeiro a pesquisar sobre o assunto no nosso país. Ele abordou os aspectos históricos, geográficos e biológicos, bem com a interferência deles na disseminação de vários verminoses, contribuindo enormemente para a campanha de saneamento no Brasil. Então, uma grande importância, né, para evitar doenças causadas por verme é o saneamento. Então, se o saneamento está adequado, então teremos poucos problemas ocasionados por determinados vermes. Mas as medidas mais eficientes é manter a nossa higiene, lavar bem os alimentos, principalmente os alimentos crus. Carnes devem ser bem cozidas para que nenhum desses vermes venha a nos prejudicar. Uma vez identificado, através de exames de fezes, ele deve ser tratado, porque dependendo da verme, como a barriga d'água, por exemplo, que é causada pelo extossomose, ele pode até matar o indivíduo caso não tenha um tratamento precoce e adequado. A verme ela é comum em todo o mundo e é de fácil tratamento também. Nos nematódios, a importância ecológica é que eles são parasitas, de diversos seres vivos, então isso aí não seria a importância ecológica. Os vermes parasitas são os causadores de doenças. Os nematódios de vida livre, eles são importantes para a fertilidade no solo. Então, ele ajuda, auxilia na decomposição da matéria orgânica também. E as doenças mais conhecidas são o ancilostomose, o amarelão, e a ascaridíase, que é a famosa lombriga que todo mundo escuta falar. Então, é isso. O vídeo é breve, porque nesse vídeo eu não me detive em explicar com detalhes sobre as doenças causadas por esse vermes, porque vocês é que irão explicar. Então, no grupo, eu vou fazer uma lista, das doenças, das principais doenças causadas por vermes. Vocês vão se dividir em grupos e vão gravar um vídeo para mim explicando sobre a doença, ok? Então, até breve. Qualquer dúvida, meu privado.